Fala, juventude! Meu nome é Pedro. Meu nome é Maria. E o meu é Rebeca. Está iniciando o Resenha Jovem. E o tema de hoje é Amigos dos Amigos de Deus. Nós vamos começar, falando um pouquinho das curiosidades de São Francisco e Santa Terezinha. Vocês sabiam que uma das curiosidades de São Francisco é que em uma de suas viagens, ele foi ao Oriente pregar o Evangelho e nessa viagem ele adquiriu uma doença nos olhos, o que levou à cegueira. E agora uma curiosidade de Santa Terezinha é que um dos milagres dela foi a cura da irmã Luísa. Padecia de uma grave úlcera hemorrágica no estômago e foi curada. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial e eu vou pedir que ela se apresente aqui para vocês. Olá, juventude, que Deus os abençoe abundantemente. Pronto, meu nome é Rejânia Vasconcelos, faço parte da comunidade católica Corpo Misto de Cristo e sou cofundadora da mesma. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante para a nossa cofundadora. Cofundadora, qual foi a influência dos santos na comunidade? Pronto, Francisco e Teresa, eles têm para nós um amor muito grande. Francisco, qual a influência de Francisco para a vocação? Francisco, ele tem amor ao crucificado. Nós também temos esse respeito muito grande a Jesus crucificado. Francisco, ele teve o amor à missão. E nós somos, como comunidade católica, Corpo Místico de Cristo, chamados a ser missionários. Francisco, ele teve um amor à igreja. E nós, como comunidade católica, Corpo Místico de Cristo, na pessoa do nosso fundador, tudo que nós fazemos em relação a qualquer situação dessa vocação, temos as regras da igreja. Teresa, qual a influência de Teresa para nós? Teresa, ela se sente muito amada por Deus. Então nós temos que ter esse sentimento todos os dias de sermos amadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se sentia filha, ela se sentia protetora, ela era aquela que se dava, ela é aquela que não tem medo de fazer a vontade de Deus. Então, essas influências dos santos baluartes para nós são de grande importância, onde nós podemos todos os dias perceber que nós temos dois santos que foi realmente visto no coração de Deus para o coração do nosso fundador, e ele, em oração, em seu colóquio, com graça de Deus e com graça do Espírito Santo, nos deu de presente, Francisco e Teresa. E agora a gente tem mais uma pergunta para a nossa cofundadora, que é: por que ser amigos dos santos? Nós sabemos que nós estamos vivendo em uma situação muito difícil no mundo, no nosso Brasil. Olhando para a nossa Igreja Católica, nós temos vários santos, sejam santos crianças, santos adolescentes, santos de idades já mais avançadas. Existe na nossa Igreja Católica mais de 450 santos católicos casados. Isso só santos casados. Essa importância para nós é algo que ele pode nos oferecer. Oferecer a sua maneira de rezar, a sua maneira da entrega, a sua maneira de se disponibilizar a fazer a vontade de Deus. Por isso essa importância. Olhando para a nossa Igreja Católica, temos a grande alegria de perceber que Deus nos deu santos para que possamos olhar para Ele e também ser santos como o Senhor sempre nos pede. Ser santos como o vosso Pai Celeste é santo. E assim, é muito, muito legal ter essa graça, de escutar a nossa cofundadora, E principalmente estar com ela aqui no podcast, como com a quarta gravação, Essa quarta. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que eu sempre fui muito curioso, para saber. A senhora já alcançou alguma graça de algum dos dois santos? Pedro, dentro de um momento que sempre o Senhor tem nos chamado a ser, é algo assim muito, muito pessoal, Algo onde você vai perceber que realmente Deus ele tem revelado para nós de acordo com a nossa necessidade e com a sua vontade. Graça pessoal eu tive com Teresa. Eu estava passando por umas dificuldades muito grandes da entrega na minha oração pessoal, Onde eu estava assim, achando que eu estava fazendo a vontade de Deus, mas realmente eu percebi que eu estava fazendo a minha vontade.
E eu comecei a pedir a Santa Teresinha que me desse a capacidade de sair de mim mesma para perceber onde era e qual era a minha fraqueza para que Deus pudesse fazer. E eu consegui, diante desta graça, diante dessa misericórdia, perceber que eu estava errada, aonde realmente o Senhor queria me levar a águas mais profundas e eu não estava percebendo. Então, ela me deu essa graça de entender, né? E eu sempre peço a Santa Teresinha que ela possa, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a humildade, derrubar o meu orgulho. E eu peço isso diariamente e ela me faz isso compreender todos os dias. E assim, só explicando um pouco sobre a oração pessoal, que muitos não devem saber, outros que são de fora da comunidade, que nós somos chamados a tirar um tempo do nosso dia para rezarmos, né? Para nós fazermos nossa oração espiritual, nossa oração pessoal, que é o quê? A gente entrega todo o nosso dia e tal, toda a nossa caminhada, a gente vai fazendo também Alex Divino e tudo mais. Então, isso é mais para quem já está muito engajado dentro da comunidade. Isso nós somos chamados a fazer todos os dias. Sim, aí eu queria fazer uma pergunta aqui para a senhora. Para aqueles jovens que não têm intimidade com santo algum ou que não conseguem ter intimidade assim com Jesus, o que a senhora aconselharia ele a fazer? A primazia de toda relação com Deus é a entrega. Você precisa compreender que você não é nada diante de Deus. Se você tem essa dificuldade de rezar, de se colocar diante de Deus, aonde o mundo inteiro ele vai perceber que os nossos olhos, nós vamos perceber que os nossos olhos, eles estão voltados para o mundo. Mas se nós não cairmos e pedirmos realmente que Deus nos dê essa capacidade de compreender que precisamos rezar todos os dias, nós vamos ficar na mesmice. Então, o conselho que eu daria: tente perceber em Deus qual é o horário que você vai rezar, onde é o local que você vai rezar, para que esse momento que você tenha com Deus seja um momento único, você e Deus. Todos nós temos dificuldades na vida de oração. Todos nós temos dificuldade de fazer a Alex Divina, mas nem por isso nós deixamos de fazer. Então, é o meu desejo para o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que eu seja íntima dele diariamente. E assim, eu acho muito importante a questão da oração pessoal, porque é o único momento do dia que você se desliga do mundo, sabe? Que você vai pro seu canto, vai pro seu quarto, vai pro seu quintal e vai rezar, vai conversar com Jesus, vai desabafar, sabe? É um momento que é só você e Deus. E tipo assim, é muito bom. Eu já tive vários momentos também. Isso faz também você sentir melhor o amor de Deus, o amor que ele tem incondicionalmente por você, e você se sente mais amada ainda e você consegue ser amigo de Deus, basicamente. E cada vez que você vai fazendo, né, essa oração pessoal no decorrer dos dias, é uma experiência diferente, todos os dias. Isso sempre, né, vai mudar, se renovar. E assim, é muito importante a oração pessoal, porque Jesus vai lhe dando a graça de entender algumas coisas, sabe? Sobre a vida. E os santos também, ele ajuda muito nessa sua caminhada de espiritualidade com Deus, sabe? Eles meio que... Certo, Isso, né? eles meio que pra te dão um Deus. puxão de orelha, tipo, não é meio assim, não é bem assim que você tem que fazer. Que tal perguntar a Jesus para ver se dá certo isso mesmo e tal e tal. E é muito bom ter essa intimidade com eles e de conversar. E sim, gente, né, temos aqui, entre muitas perguntas que mandaram pra gente, a gente escolheu aqui uma das perguntas. É pra nossa cofundadora, né? Cofundadora, como é que é a sua relação com Teresa e Francisco? Eu sempre pedi a Deus a graça, na minha oração pessoal, de estar muito perto, já que Deus ele tem revelado e revelou para o nosso fundador, Francisco e Teresa. Então, eu sempre tive esse desejo de perceber o que ele poderia me passar, o que eles poderiam passar para mim numa questão de oração. Então, eu sempre peço todos os dias eu rezo com um altarzinho. Nossa Senhora do Silêncio, eu tenho a Sagrada Família, tenho Teresa, tenho Francisco e tenho São José. É outro santo que eu amo muito, amo de paixão. Então, eu boto uma vela no meu altar e boto um buquezinho de rosas, miniatura que eu tenho. Então, eu faço da minha oração, aonde eu estou, um altar.
onde eu tenho que perceber que aqueles santos que Deus me deu são a via para a minha salvação, para que realmente Deus possa fazer na minha vida. E é maravilhoso você rezar com os santos. Você vai conversar com eles da maneira como você está conversando com um amigo. E eu digo para vocês, jovens, nós temos na nossa igreja católica vários santos. Nós temos Santa Gorete, que foi muito nova. Nós temos Carlos Acutis. Nós temos São Domingo de Sávio. E realmente, para os adolescentes, esses santos jovens, que realmente possam ver e possam perceber que Deus pode fazer na vida de vocês. Se vocês perceberem a vida deles, olhar a vida de cada um, foi uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de abdicar, de fazer a vontade de Deus. Então, eu digo para vocês que é maravilhoso você rezar com santos. Aqueles santos que você tem de devoção, e principalmente como comunidade católica Corpo Místico de Cristo, os nossos santos baluartes. Detalhe, nós temos também na comunidade Corpo Místico de Cristo 2 santos que eu rezando, e até o fundador, ele acolheu como inspiração, que é São João Paulo II e São José, e no momento que eu estava rezando, eu os coloquei como amigos da vocação. Então, além dos nossos baluartes, São Francisco e Santa Teresinha, nós temos os nossos amigos da vocação, que é São João Paulo II, que tem uma graça muito grande de termos com um amigo, e também São José. E o bom desses santos jovens agora da atualidade é que você dá para meio que se inspirar na vida deles, né? Pois eles viveram desafios, pode ser parecido com o que você está passando agora, ou então que já ocorreu com você algum dia. Rebeca, uma coisa que eu queria até falar para vocês. São João Paulo II, ele tem de seus colóquios que ele fala o seguinte, que o que é o santo hoje? O santo jovem é aquele que usa calça jeans, é aquele que pode participar de um cinema, é aquele que tem amigos, é aquele que até toma algum refrigerante, que eu não vou dizer a marca do refrigerante, né? Mas são aqueles que realmente são jovens comuns. A única diferença deles que eles têm, dos outros jovens, é que eles querem ser santos. Então, são coisas na vida de vocês que vocês têm que perceber que eu preciso ser diferente e não melhor. Jovens da vocação, jovens das comunidades novas e qualquer jovens que fazem parte da igreja, eles não são melhores do que os outros jovens, eles são diferentes. E essa diferença que vai fazer na vida de vocês e na vida daqueles que observam a cada um de vocês. E agora, vou falar para vocês, para quem não sabe, o significado da palavra baluarte. A palavra baluarte na Bíblia quer dizer força, rocha, refúgio, escudo e coluna. Que é justamente isso que os santos são pra gente. Eles não estão, separados de Deus. Eles são um caminho, uma via que nos leva pra Deus. Tipo aquele amigo que te chama pra igreja, te chama pra ir pro grupo de oração, Eles estão justamente pra isso, pra ajudar, te levar pra Deus. E não é aqueles que, tem que ser igualado a Deus. Vocês... Tem muita gente, eu escuto muitas vezes que a gente coloca os santos como lugar de Deus, entre aspas. Mas não é, ele é como um amigo, Ele é uma via, assim, ele é de uma santidade, via. Pra eles nós. são intercessores, são aqueles que intercedem por nós. E sobre essa questão dos santos, eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora, porque, para quem não sabe, nós temos todos os anos a festa, uma semana inteira que é de festa voltada para os nossos baluartes. E eu queria perguntar para a senhora qual foi a inspiração para fazer essa festa e como foi o processo criativo dela, como foi desenvolver ela para ela ser tão linda e ser do jeito que está hoje em dia. Pronto, nós iniciamos há muito tempo atrás, no início da vocação Corpo Místico de Cristo, nós tínhamos a novena dos baluartes. Não era uma semana, eram 9 dias. Então eram novenas voltadas a São Francisco e novenas voltadas a Santa Teresinha, onde o Carmelo faz a novena das rosas, a novena voltada a pedidos, aqueles pedidos que a gente mais necessita do nosso coração. Então, no decorrer das novenas, é tanto que vocês me perguntaram se eu tinha alcançado uma graça. E
celebração da Santa Missa, que nós voltamos depois da Santa Missa, gente, para conversar com vocês. Então, assim, me lembrei, viu, Rebeca, um momento muito forte da novena dos baluartes, que era assim, eu tinha crises de labirintite. Então, eu me levantava, eu ficava, parecia era 360 graus a minha cama, então eu tinha que segurar para eu realmente poder levantar. E eu me ajoelhei diante de Nosso Senhor Jesus Cristo e pedi pela intercessão de São Francisco, que ele tivesse piedade de mim para que ele pudesse me curar da labirintite. E hoje sou curada da labirintite graças à intercessão de São Francisco, né? Então, eu sou muito grata a ele. E assim, a inspiração veio muito forte porque nós começamos a perceber que não era só a novena, não era só a novena em si, mas era algo mais forte, porque além da novena tinha algumas formações, mas Deus ele suscitou mais. A partir de cada ano que foi iniciando a festa dos baluartes, Deus ele suscitava mais o nosso coração. E hoje não está um espetáculo, mas ele está algo que tem cenas voltadas para a Assembleia, para o povo de Deus, para perceber o quanto Deus nos ama incondicionalmente. E esse momento dessa festa dos baluartes, se nós, como comunidade católica, corpo misto de Cristo, percebermos, ela é voltada para nós que somos a vocação. É claro que os outros irmãos possam estar conosco para beber desta graça, beber desse momento tão propício que o Senhor tem nos feito e tem nos dado. E assim, hoje a nossa festa dos baluartes, ela tá sensacional. Algo muito bom. Nós temos a nossa regra como comunidade, temos o nosso estatuto como comunidade. E eu rezando, eu comecei a perceber em Deus, perguntando para ele o que ele queria de nós esse ano. E Deus colocou muito no meu coração para voltar para aquilo que nós somos. Fazemos a nossa Lex Divina, nós temos irmãos em fraternidade, nós dizemos a alegria do sim e nós somos missionários. Então essa festa ela vai ser voltada também para a questão do amor à celebração da Santa Missa. Voltando, dizendo para vocês, posso dizer os dias? Pode, né? Então nós vamos começar no dia 1º de outubro, a partir das 17 horas, com a celebração da Santa Missa. Ele vai estar conosco, o Senhor vai fazer novas coisas. A partir da Santa Missa, que vai ser 17 horas, teremos a programação normal. Primeiro dia, nós vamos viver os versos de Teresa, onde Teresa tinha aqueles versos, como ela dizia, o Senhor não é amado, o Senhor eu sou amada por Deus é tudo na minha vida, eu encontrei o amor. Então vai ser versos proclamados, vamos ter danças, gente, vocês não têm noção do que vai ser essa festa dos baluartes. E vamos continuar na segunda-feira, vai ser falado sobre a Lex Divina. Detalhe muito importante, nós vamos ter uma convidada mais do que especial, é uma doutora em Teresiana, que é da comunidade Shalom, a Josefa, que vem falar para nós sobre a Lex Divina. Você que tem dificuldade de fazer a sua Lex Divina, vai ser um grande presente de Deus para a sua vida. Teremos terça-feira, que vai ser falado sobre a experiência de Teresa na celebração da Santa Missa, onde vai falar para nós o nosso fundador, Teodoro Dark. Quarta-feira vai vindo, que é justamente dia 4, que é São Francisco. Vamos falar sobre a alegria da oração, que vem falar para nós também a nossa irmã Jarina. Temos o dia 5, que por incrível que pareça vai ser um processo de formações, de colóquios, de danças, adorações. Então é imperdível. Seja você o nosso maior e grande convidado. É muito incrível, assim, toda essa festa, né? Eram 9 dias, aí agora é uma semana, né? E é uma ornamentação, assim, muito incrível. E vem muito do Senhor, porque a gente vê, sabe? Em todos os... Eu posso dizer, dos bastidores, né? Detalhes, né?
E, assim, é imperdível, você não pode perder. É um momento incrível, é um momento que você vai se arrepender se não vir. É esse o dilema. O recado que temos que dar, né? É só para lembrá-los. Dia 1º começaremos às 17 horas com a celebração da Santa Missa e continuaremos com a festa dos nossos baluartes a partir da segunda-feira, após a celebração da Santa Missa. Celebração da Santa Missa às 19 horas e continuaremos. E já está se encerrando, né, o nosso podcast, felizmente. E desde já eu quero agradecer a nossa cofundadora pela disponibilidade dela, por toda a sua entrega, né? Nesse pequeno momento, nessa pequena gravação. Por estar compartilhando essa experiência, né? Com a gente, com toda essa juventude que vai escutar, né, o nosso podcast. E esse foi o nosso Resenha Jovem!